Olá a todos, espero que se encontrem bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast especial sobre a obra Memorial do Convento, de José Saramago. Hoje analisaremos a estrutura, a linguagem e o estilo desta obra. Vamos começar por falar um pouco sobre o autor deste romance fascinante. José Saramago nasceu em Portugal, mais precisamente na Azinhaga, no Ribatejo, em 1922, e é considerado um dos mais importantes escritores da língua portuguesa do nosso tempo. Saramago teve uma vida diversificada, antes de se dedicar à escrita em tempo integral. Trabalhou como serralheiro, funcionário público e editor. Para além disso, a sua carreira literária começou na década de 80, quando publicou obras que lhe trouxeram reconhecimento internacional. Além do Memorial do Convento, Saramago é conhecido por outras obras influentes, como Ensaio sobre a Cegueira, que resulta de uma exploração profundamente simbólica da condição humana, e O Evangelho segundo Jesus Cristo, que gerou polémica e admiração pela sua abordagem relativamente à vida de Jesus. Agora, vamos falar sobre o romance Memorial do Convento. Com uma intriga situada em Portugal, no século XVIII, este romance histórico conta a história da construção do convento de Mafra, durante o reinado de Dom João V. Saramago mistura factos históricos com elementos ficcionais, criando uma narrativa envolvente e rica em simbolismo. Este livro possui um estilo narrativo único. Saramago utiliza frases e parágrafos longos, por vezes sem pontuação tradicional, para criar um fluxo contínuo de ideias que desafia os leitores a repensar a sua relação com a linguagem. Esta obra está construída em torno de uma narrativa diversificada, que entrelaça elementos históricos, ficcionais e simbólicos. O romance está dividido em capítulos com perspectivas e cronogramas alternados, proporcionando uma perspectiva abrangente sobre o desenrolar da história. Saramago utiliza uma variedade de técnicas narrativas para guiar o leitor nesta jornada. Não é só descrições detalhadas da construção do convento e dos autores de fé, como é exemplo de excertos. Começou a sair a procissão. Vêm os dominicanos à frente, trazendo a bandeira de São Domingos. E os inquisidores, depois, todos em comprida fila, até aparecem os sentenciados. Foi já dito que 64 trazem círios na mão ao lado dos acompanhantes, e tudo são rezas e murmúrios. Por diferenças de gorro e São Benito se conhece quem vai morrer e quem não, embora um outro sinal haja que não mente, que é ir ao alçado crucifixo de costas voltadas para as mulheres que acabaram na fogueira, pelo contrário, mostrando a sofredora e benigna face àqueles que desta escaparam com vida, como também diálogos vividos entre os personagens. Esta abordagem dinâmica ajuda a adicionar riqueza e complexidade à narrativa. Adicionalmente, o estilo de Saramago é marcado por uma perspectiva crítica e irónica em relação às instituições e convenções sociais, como por exemplo o clero e o casamento. Ele usa o humor e a sátira para questionar as estruturas de poder e explorar os dilemas morais enfrentados pelos personagens. Por fim, Saramago utiliza a linguagem como meio para denunciar e criticar a sociedade do século XVIII, através de enumerações, solene precisão de juízes, corregedores e meirinhos, adjetivação, reconheceriam neste murcho e apagado homenzinho o real e infatigável cobridor, eufemismos, que ele próprio poderá amanhã fechar os olhos para todo o sempre, ironia. Enfim, de tanto se esforçarem todos ficou preparado El Rei, entre outros recursos. Para além disso, utiliza provérbios e expressões populares, sendo que alguns provérbios estão escritos na sua exata expressão, tais como: o sol, quando nasce, é para todos, e uma mão lava a outra, e outros são transformados de acordo com a conveniência do momento narrado, como por exemplo:
que de louco todos temos um pouco, mas as mulheres não se medem aos palmos. Em Memorial do Convento, essa reflexão crítica manifesta-se através das interações entre os personagens e das reviravoltas na intriga, revelando as contradições e limitações da sociedade. Em resumo, Memorial do Convento, de José Saramago, é uma obra-prima que desafia as expectativas literárias convencionais, pois o seu estilo inovador e linguagem rica em simbolismos fazem desta obra um marco na literatura contemporânea. Esperamos que este episódio especial tenha fornecido informação valiosa sobre a profundidade e complexidade desta obra. Fiquem atentos para mais conteúdos sobre literatura e cultura.